Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Hoje eu conto com a presença de um verdadeiro gentleman. Seu nome? Flávio Ricardo de Castro. Querido, muito obrigada. Olha, não disse? Olha só. Que alegria. Olha como essa pessoa alegria. é de uma delicadeza. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pelas flores. Mas me conte, o que você tem feito que anda tão escondido? Trabalhando muito. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pelo convite de estar aqui em seu obrigada a programa. você por... É um prazer muito grande estar aqui com você para contar um pouco da trajetória, da minha trajetória quando colunista social. Exatamente. A gente não vai dizer quantas décadas, né? Mas vamos lá, vamos voltar lá para aquele tempo que você era o colunista dos jovens de Manaus. Vamos ao começo? Vamos ao começo de tudo. Tudo começou nos anos 88. Sim. Eu tinha o hábito, uma vez ao mês, abrir a residência de meu avô na rua Costa Azevedo, número 216. Onde você vivia com Álvaro Guilherme, meu colega de turma. Exatamente. Em frente ao Teatro Amazonas. Um casarão lindíssimo. Então, abria aquela residência de meu avô uma vez ao mês e fazia ali o chamado Café Society. Era uma festa, reunia os meus amigos para uns drinks e petiscos, e ao final nós saíamos para as boates. Olha que legal. Que era Starship, era a Notívagos, ali na Aparecida. Sim, eu lembro. Era a boate dos ingleses. Mas tu não tem idade de boate dos ingleses, né? Já era Turbo Seven, não era? Não, ainda era boate dos ingleses. Gente! Com o seu Leonel. Então, aí nós nos reuníamos no Café Society e o Alberto Chanfilho veio com essa história de que nós tínhamos que batizar esse encontro Café Society. E os nossos amigos disputavam os convites uma vez ao mês. Passado esse tempo, um belo dia, Yolanda Oliveira, Yolandinha Oliveira, era colunista social em 88 no jornal O Povo, dos irmãos de Sica e Plínio Valério. Yolanda Oliveira, eu vou a uma festa e diz a mim: Flávio, eu vou precisar me ausentar do jornal e eu gostaria que você tocasse a minha coluna social. Esse aí, gente, é o início de tudo. Para todo mundo tem sempre uma fada madrinha assim, né? A minha fada madrinha se chama Yolanda Oliveira. E aí eu fiquei por uns dias, enquanto ela estava viajando, tocando a coluna social dela, que se chamava Em Cena. Quando Yolanda retorna de viagem, ela vai à redação do jornal O Povo e diz ao Plínio e ao de Sica que ela não pretendia mais continuar. E que gostaria de ver eu continuando o trabalho que ela havia deixado. Eu fiquei surpreso, fiquei grato pela Yolandinha, porque no jornal O Povo eu fui o último a sair e a desligar as luzes. No momento que o jornal encerrou as atividades, e a Yolanda estava saindo nessa época porque estava grávida da Luísa? Parece-me que estava grávida da Luísa. Era mais ou menos isso, era a faculdade dela, que ela é jornalista, era alguma coisa assim. Eu acho que foi um momento, eu me lembro mais ou menos que era um momento que eu tinha as lojas da Benetton, que ela engravidou, que eu acho que a neném ia nascer e... Exatamente. E foi Yolandinha que me levou. Foi pelos braços da Yolandinha que eu entrei no colunismo social. E como a madrinha dessa, é claro que foi escolhido o sucessor perfeito para ocupar o espaço, né? E aí, naquela época, eu fui colega de redação, ou melhor, eu era o número 1 lá dentro, o mais antigo. Depois veio o Júlio Ventilari, depois veio o meu colega Lúcio, e, por último,
Não, éramos só nós 3. E aí eu fui o último a ficar no Jornal O Povo até o final das atividades. Quando eu saí do Jornal O Povo, eu fui trabalhar a convite do jornalista Guilherme Aloysio. No Jornal do Comércio. No Jornal do Comércio. E lá eu comecei a escrever a coluna Today. Meu colega de redação era o Fernando Coelho, que já estava trabalhando. Gente, como eu lembro de tudo isso! Depois, Guilherme Aloysio fez uma parceria com o empresário Francisco Garcia, da Notícia, com o jornal Folha Popular. Mas o Raimundo Holanda, que era o editor da Folha Popular... E fizeram um vespertino, né? Isso. Aí o Guilherme Aloysio ficou tocando por uns 6 meses a Folha Popular. Dentro da Folha Popular já existia o colunista Alex Neriais. Gente, é toda a história do colunismo amazonense aqui nessa entrevista. Exatamente, já existia o colunista Alex Neriais. Então, eu fui para o jornal Folha Popular para também ajudar lá nas atividades sociais do jornal. E fiquei por uns 3 meses na Folha Popular. E no Jornal do Comércio, eles criaram um vespertino por nome Folhão. Eu me lembro. E no Folhão eu tinha uma coluna que levava o meu nome, Flávio Ricardo. É porque nesse momento, gente, para quem não é dessa época, ficou muito... O jornal popularizou muito e eles criaram um vespertino nesse padrão notícias populares, né? Exatamente. E todos os jornais tentaram, né? Exatamente. Durante um período da minha vida, como colunista social, eu acredito que, somando os jornais que eu trabalhei, eu era um dos mais lidos na época. Sem dúvida. Porque de manhã eu escrevia no Jornal do Comércio e era lido por um público elite, que eram os comerciantes, os empresários, os CEOs das indústrias da Zona Franca. Porque o Jornal do Comércio, até hoje, é o jornal que participa de todas... Da economia. Não, e de todos os eventos... Não, e que participa de todos os eventos das entidades de classe. Sim. E o mote do Jornal do Comércio é a economia. O carro-chefe do noticiário dele é a economia. E eles publicam os balanços e todas as publicações oficiais. Então, eu, pela manhã, era lido no Jornal do Comércio e à tarde, com outro público, na massa mesmo, eu era lido na Folha Popular e no Folhão. E assim eu fui seguindo. Fiquei 9 anos como colunista social, né? Tive uma participação fantástica. Na minha época de colunista, meus confrades da época, quando eu cheguei, muito novo, era o Gilberto Barbosa na Crítica. O Gil, que estava no colunismo social desde a década de 50. Tinha o Gil na Crítica. Tinha o César Seixas, meu queridíssimo César Seixas. Maravilhoso, querido, de uma família no jornal queridíssima. A Crítica. Na Notícia tinha o Carlos Aguiar, a Elaine Ramos. E Elaine, nossa. Gente, colunista social era gente muito capacitada, né? E tinha o Alex Neriais também na Notícia, que depois passou para a Folha Popular. Aí aqui... No jornal Diário do Amazonas, tinha o Júlio Ventilari, que estava aqui, e também tinha o Alexandre Prata e tinha o Lúcio Gonçalves. Né? Depois do Lúcio Gonçalves foi que veio o Zenaldo. Sim. Mas antes desses... Nós estamos esquecendo que aqui um dos primeiros colunistas aqui do Diário do Amazonas se chama Weisser Botelho. É verdade! Com a coluna Interzum. Exatamente, que depois foi para a TV. Depois foi para a TV. É verdade. Mas a coluna Interzum
era aqui no Diário do Amazonas. Sim, é verdade. Vai Zé Botelho. Vai Zé Botelho. Um grande amigo meu e um queridíssimo. Uma família queridíssima. Né? A família Botelho é querida por todos. E aí eu segui no colunismo social. E hoje eu lamento que muitas colunas sociais, elas não perderam a essência. Porque hoje temos que ver a mudança dos tempos. Então, hoje, na verdade, você não conhece mais quem são as pessoas. Mas também temos que admitir que Manaus cresceu. Mas olha só, nesse tempo que tu ficaste como colunista social, tu também tiveste uma característica, antes da gente chegar para Manaus de hoje, muito bacana, que era introduzir, digamos assim, socialmente, uma nova geração. Sim. Uma geração de bem-nascidos, ou como você queira dizer, mas introduzir socialmente. Sim. Então, geralmente, as primeiras aparições de determinadas pessoas que hoje ainda estão nas colunas foram na tua coluna. Conta um pouquinho disso. Olha, a coluna que eu comecei a escrever, ela de fato ela começou com o colunismo jovem. Porém, no Jornal do Comércio, havia um colunista que escrevia especificamente para o público jovem. Que se chama Alberto Chanfilho. A coluna Etc e Tal. Eu me lembro também da Etc e Tal. Etc e Tal. Depois ele saiu do Jornal do Comércio e foi para a crítica e escreveu tipo soft. Lá atrás, ainda no Jornal O Povo, eu procurava resgatar e fazer um colunismo voltado para a sociedade mais tradicional. Eu vou te dizer, aos 14 anos de idade, eu era amicíssimo de uma senhora que tinha 91 anos, que você conheceu. Elda Bitton Teles da Rocha. Muitíssimo! Elda Bitton me recebia aos 14 anos na residência dela, na Getúlio Vargas, para o chá da tarde. E eu tomei muito chá lá na Dona Elda também, viu? E aí eu E a Dona Elda, tadinha, morreu pensando que eu era noiva do Luiz Francisco. Porque a mamãe fazia essa brincadeira com ela de dizer, porque eu saía muito com o Bitton, né? Bitton. Porque o Bitton era professor junto com a mamãe na UFAM. De história. Como a mamãe, meus pais não deixavam eu sair com um homem, né? Naquela época. E aí eles deixavam eu sair com o Bitton. E às vezes o Bitton, vamos a tal lugar e tudo mais. E a Dona Elda se animava toda. Era uma fofa. E ela abria a residência dela, eu estava lá sempre a tomar o chá da tarde com a Elda Bitton. Era maravilhoso. E foi através da Elda que eu comecei a ter o gosto de resgatar a história e também resgatar as famílias que construíram a sociedade amazonense. Eu vou pedir um intervalinho comercial e a gente volta já já com mais Flávio Ricardo Castro. Bom, nós tivemos que pedir um intervalo, estávamos falando da nossa queridíssima Elda Bitton. E aí a Elda Bitton nos convidava aquele chazinho maravilhoso que parecia que abria as portas do paraíso, né? Porque a Getúlio Vargas já estava uma bagunça, já estava toda, digamos assim, descaracterizada, e a casa da Dona Elda abria as portas do paraíso. Para o chá da tarde. Para o chá da tarde. Elda era maravilhosa. Outra mulher de sociedade, da nossa sociedade, que eu sinto falta dela, pela animação, pela alegria dela, é a Zaira Vasques. Dona Zaira, do Hotel Amazonas. Que pessoa animada. Eu sempre estava... E olha, novíssimo, ela me convidava para jantar com ela lá no Hotel Amazonas. Muitas das vezes eu fui jantar com Dona Zaira Vasques no hotel de vocês lá, no Lorde Hotel, que ao lado tem um restaurante. Sim. Que tinha um bar. Sim. Mas ela também tinha um Mandes Bar lá. Tinha um Mandes Bar, mas na época já estava fechando o Mandes Bar da Zaira Vasques. E aí Zaira Vasques, junto com Elda Bitton, foram pessoas assim que me fizeram
voltar um pouco para o colunismo mais adulto. Sim. Pela forma como eles me tratavam com carinho, me acolhiam. E essas pessoas, talvez vocês não saibam, por exemplo, a minha avó, lamento, não sei o que foi feita, mas ela tinha todas as revistas Manaus Magazine de anos. Dr. Mário Jorge Couto Lopes tinha desde o primeiro jornal Estrela do Amazonas, todos os jornais. As pessoas tinham o hábito de guardar e preservar a história, né? Eu estou muito feliz, apesar que eu ainda não conhecia a pessoa, mas de ver que nas redes sociais, eu acho que é no Instagram, tem uma pessoa em Manaus que está resgatando a história do colunismo social de Manaus. Eu me deparei com várias colunas minhas repostadas e publicadas nas redes sociais. E eu fiquei feliz da vida, mas eu ainda não descobri quem é o autor. Pois é, eu mandei uma mensagem para essa pessoa e ela disse que ela estava interinamente porque o responsável pela página estava doente. Deve ser alguma pessoa que conviva com a gente, mas que não queira aparecer. Entendeu? Mas eu acho muito bacana, porque às vezes eu olho lá, sabe, fotos de pessoas importantíssimas, né? E essas pessoas estão lembradas, porque, como você bem falou, hoje não se conhece mais ninguém. Olha, nessa mesma página lá da internet, eu vi um fato que ocorreu comigo, mas muito engraçado. Eu, na época, não tinha carro, não tinha meu veículo próprio. Júlia, nem precisava, porque nós andávamos a pé a cidade toda. Júlia Pereira, com Alceu, estavam inaugurando, na estrada da Ponta Negra, a loja da Unidas Rentecar. E aí eu me vi aperreado, porque era muito distante, eu não queria pedir para ninguém me levar. Me deu aquele estalo, vai de ônibus. Eu fui para a parada de ônibus, entrei no ônibus, dei uma gorjeta ao motorista. Gorjeta? E disse ao motorista, pare na porta. E desci do ônibus do jeito que eu estou. Na porta, só faltou o garçom lá do evento vir me receber. Olha, e eu relatei isso. Pegaste o ônibus na Getúlio Vargas. Na Getúlio Vargas, e parei na porta do evento, com música e tudo. Olha, e o povo tomando champanhe. E aí eu desci do ônibus diretamente para a bandeja do garçom que estava servindo champanhe. Se fosse hoje, chegarias todo amassado. E isso eu escrevi na coluna social. Olha, que barato. E serviu de risada para muita gente. Que barato. Mas era o que acontecia. Nós não tínhamos idade para dirigir. Nós andávamos de ônibus, de maneco, quando o lugar era mais distante. Porque, no mais, era a pé mesmo, né? Verdade. Mas, olha, voltando às festas dos salões, Manaus perdeu o brilho quando os clubes se fecharam. Pois é. Você que deve lembrar muito bem dos bailes Noites Ciganas do César Seixas. Aquilo é maravilha! Maravilha! Ao baile Segunda-feira Gorda do Rio Negro Clube, todo mundo de black tie, as mulheres bem arrumadas, né? E as pessoas que não conseguiam ingresso iam pro Sereno. Gente, o Sereno era outra festa. Existia a festa de dentro e a festa de fora. Que era um barato. Mas olha, eu morava, quando pequenininha, na Praça do Congresso. E eu assistia de camarote aos bailes do Ideal. Porque lembra da varanda do Ideal? Colocavam mesas na varanda. Na varanda do Ideal. E muita gente gostava de ficar nas mesas da varanda porque eram mais frescas. Porque naquela época não existiam os ar-condicionados. Não existiam os ar-condicionados. E eu ficava assistindo com a babá de camarote e achava aquilo um máximo. Um máximo. Ainda montava uma passarela em plena Eduardo Ribeiro. Sim, sem dúvida. E as pessoas chegavam. E o Rio Negro também a mesma coisa, só que o Rio Negro eu já não tinha o meu camarote particular, né? Mas me lembro da gente entrando no baile infantil, naquela passarela, e parecia que era a entrada do Oscar, porque de um lado e de outro, muita gente. E na Segunda-feira Gorda,
todo mundo esperava o dia amanhecer para descer no cordão do Atlético Rio Negro Clube, que saía do Rio Negro até a Praça da Polícia, pela Avenida Eduardo Ribeiro. Tinha uma história de uma sopa, um caldinho, alguma coisa, que o pessoal ia tomar depois. No professor. Olha aí. No professor. Olha, eu acho muito triste que hoje não exista um lugar onde os amazonenses se encontrem, né? Eu já fiz uma matéria recentemente, não foi ao ar ainda, de como está o Rio Negro por dentro, né, Darwin? Está devendo uma edição, mas a gente não consegue mais frequentar, porque assim, os sócios, né, eles não têm sido informados das atividades do clube, eles não têm se disposto. Gente, os clubes de Manaus, acredito que tenham perdido grande parte dos seus frequentadores por conta da falta de estacionamento. Só que hoje existe Uber. Ninguém mais vai para a festa onde vai beber dirigindo. Não. Então, tá mais do que na hora da gente resgatar a tradição dos clubes, pedir a esses sócios, mesmo aqueles proprietários e tudo mais, um aporte de capital para voltar a fazer os bailes. Eu sou dessa opinião. Você concorda comigo? Concordo plenamente. Olha, Trícia, eu sempre tive um colunista do Rio de Janeiro como meu espelho, assim como a pessoa que eu admirava. Zósimo Barroso do Amaral, do Jornal do Brasil. Eu, todo santo dia, eu lia o Jornal do Brasil para acompanhar a coluna social. Aliás, do Zósimo. Darwin, nós também temos a entrevista do editor-chefe do Jornal do Brasil, né? Clóvis Marques, para colocar no ar. Olha que maravilha. Então, Zósimo Barroso foi assim, a pessoa, meu mentor, a pessoa que eu olhava e admirava a forma como ele escrevia. E outra coisa, para vocês que leem a notícia fresquinha na internet, a gente lia o Zósimo da seguinte maneira: na banca de revistas do Largo São Sebastião, a banca de jornais, recebia com um dia de atraso o jornal, exatamente, né? E nós deixávamos encomendados, porque eles mandavam buscar o número de jornais por encomenda, né? Porque vinham de avião, para nós podermos ler os jornais de fora. E assim era com o Jornal do Brasil, que era do Rio de Janeiro, a Folha de São Paulo e o Correio Brasiliense, né? E era assim que a gente sabia as informações e nem por isso éramos menos informados, né? Não. E o Zósimo, para mim, foi o meu marco. Assim, eu olhava e era ele que eu seguia, tentando copiá-lo no que havia de melhor, ao meu modo de pensar, no colunismo social. Tanto que a coluna social do Zósimo, ele deixou de fazer aquela coluna só de eventos sociais. Ele passou a noticiar política. Sim. Ele noticiava políticas. E, por eu copiar o Zósimo, eu falava sobre política no meu espaço, na minha coluna social. E isso me causou alguns problemas. Conte-me. Foi aí que eu tive que optar em continuar ou seguir a minha carreira profissional, que eu sou concursado da Assembleia Legislativa. Eu tive que optar ou colunismo ou ser o funcionário público que eu sou. E aí eu preferi, então, abrir mão do colunismo social. E aí continuas no cerimonial? Continuo no cerimonial. Hoje, eu estou no cerimonial à disposição, prestando serviço para o Parlamento Amazônico. Sim. O Parlamento Amazônico é uma entidade que congrega as 9 assembleias legislativas da Amazônia Legal, que são Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. São 251 deputados estaduais que eu coordeno o Parlamento Amazônico com eles. Olha!
Então, por esta razão, eu tive que abandonar o colonismo social. Mas abandonaste por falta de tempo ou pelo conflito de estar falando em política? Conflito de interesses. Por quê? Porque o colonismo social, ele me fechava as portas. Ele não abria portas. Mas olha, Flávio, e se tu passasses a noticiar só as pessoas e não falar sobre política? Hoje, só a sociedade, eu creio que não seria interessante, porque Manaus não tem esse rodízio de atividade social que existia lá atrás. Mas não está na hora da gente voltar a ter? Olha, teria que criar essas atividades. Sabe o que aconteceu o outro dia? Eu estava no Manauara conversando com Marli Atum. E chega Joaquim Alfredo Soto Loureiro e olha pra gente e diz assim, nossa, que incrível, duas amazonenses conversando. E aquilo me chamou uma atenção que eu parei, mas é verdade, hoje a coisa mais difícil é a gente ter uma atividade pra gente se encontrar. A gente, não que nós não sejamos um estado que receba muito bem quem vem de fora, mas o que acontece é que nós mesmos não estamos nos encontrando. E por conta disso, Joaquim Alfredo abriu agora o Cine Carmen Miranda para que a gente se encontre, né? Toda semana a gente pode se encontrar. E eu acho que isso pode ser uma semente para a gente voltar a tomar conta. Todo mundo aqui tem um título do Rio Negro Clube, mas não frequenta mais porque não é chamado. O Rio Negro vive de alugar salão para eventos corporativos. Todo mundo aqui pode fazer. Eu acho que as pessoas, os amazonenses de verdade, eles deixaram de se encontrar. Você sabe, Trícia, quem eu tenho admirado que está conseguindo reunir as senhoras, tem movimentado a sociedade sem ser colunista social, é o Fernando Salniak. O Fernando Salniak é um fofo, é um querido. Ele tem conseguido, se você observar os eventos do Fernando Salniak, ele consegue tirar de casa pessoas que você há muito tempo não vê nos salões da sociedade. Eu gostaria de agradecer a audiência de vocês e a gente continua essa entrevista num próximo episódio.